Quando falamos em guerras, pensamos em batalhas sangrentas, destruição e milhões de mortos. Mas existe um conflito histórico que durou 335 anos e terminou sem uma única bala disparada. Uma guerra tão estranha que ninguém lembra que ela existiu, nem mesmo os envolvidos. Estamos falando da Guerra das Ilhas Scilly, entre a Inglaterra e os Países Baixos. De um lado, os realistas, defensores do rei Carlos I. Do outro, os parlamentaristas, liderados por Oliver Cromwell. Tudo começou em 1651, no final da Guerra Civil Inglesa. Em meio ao caos, os últimos navios realistas se refugiaram nas Ilhas Scilly, um pequeno arquipélago no sudoeste da Inglaterra. Os Países Baixos, que eram aliados dos parlamentaristas, exigiram que os navios fossem desmobilizados. Mas não foram atendidos. Irritados com a falta de resposta, os holandeses declararam guerra formalmente. Mas aqui vem o detalhe surreal: não houve combate, ataque, nem sequer uma troca de tiros. Simplesmente porque as ilhas eram pequenas demais para uma invasão relevante. E como a guerra civil logo acabou, os holandeses esqueceram de cancelar a declaração de guerra. O tempo passou. Séculos se passaram. O mundo viveu a Revolução Industrial, a Era Napoleônica, 2 guerras mundiais. E a guerra entre os Países Baixos e as Ilhas Scilly seguia ativa, no papel. Foram 335 anos de conflito, sem mortes, sem tropas, sem diplomacia. Até que em 1986, um historiador britânico chamado Roy Duncan descobriu por acaso o erro nos registros. Ele entrou em contato com a embaixada holandesa em Londres e disse: "Sabia que vocês ainda estão em guerra com a Inglaterra?" O embaixador ficou surpreso, riu e verificou os arquivos. E para espanto geral, era verdade. Então, no dia 17 de abril de 1986, foi assinado um tratado de paz oficial, pondo fim à guerra mais longa e mais pacífica da história da humanidade. O documento foi assinado por autoridades locais das Ilhas Scilly e pelo embaixador holandês, com troca de risos, brindes e nenhum ressentimento. Afinal, era impossível ficar bravo com uma guerra que ninguém realmente viveu. Esse caso entrou para os livros como um dos episódios mais curiosos da diplomacia internacional. Uma guerra que durou mais de 3 séculos, mas que poderia ter sido resolvida com um telefonema. Always fascinant? Mesmo sem luta, essa guerra mostra como o mundo já foi muito mais bagunçado do que parece. E que, às vezes, até os conflitos mais longos terminam com um aperto de mão. Uma guerra de 335 anos, e ninguém percebeu? Se isso é possível, imagina o que mais está escondido nos livros de história. Comenta o que achou dessa história, e se inscreve no Não Pesquise Isso para mais curiosidades absurdas.